ações versus fundos imobiliários. Qual que rende mais? Qual que vale a pena investir? Qual que vale a pena ter mais na carteira? Qual o percentual que vale a pena você ter na carteira de um ou de outro? A gente está falando aqui de investimento em ações da Bolsa de Valores, investimentos em fundos imobiliários. Lembrando sempre, pessoal, esses dois tipos de investimentos são investimentos de renda variável com objetivos de longo prazo. O que é longo prazo, Ganesh? Não existe marcado em pedra o que é longo prazo, mas a gente usa como referência acima de 4 anos. Tudo que você investe com um objetivo abaixo de 4 anos é renda fixa, tá, pessoal? É renda fixa, tesouro direto e toda aquela sopa de letrinhas, LCI, LCA, CDB, LC, enfim, tudo aquilo que é garantido pelo FGC, mas nunca poupança, tá? Então aqui a gente já está virando todas essas páginas aqui. Até 4 anos, renda fixa, pública e privada, não poupança. Acima de 4 anos, surgem essas duas possibilidades: fundos imobiliários e ações da Bolsa de Valores. E eu vou trazer aqui algumas opiniões um pouco divergentes para a gente tentar entender, né, o que é mais interessante na hora de formar uma carteira de investimento. Então eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Eu trouxe aqui um investidor muito famoso, né? Tá na internet aí, a família Barsi, na verdade, né? Mas principalmente o Luiz Barsi, que já está há mais de 50 anos investindo em renda variável, e nem ele, nem a filha dele, nem a Luiz Barsi investem em fundos imobiliários. E tem algumas razões aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eu já faço um pouco essa provocação. Será que são completamente ruins esses investimentos em fundos imobiliários? Já adianto, né, a resposta é que não, pessoal. Existem bons fundos imobiliários também. Eu entendo, né, o ponto de vista dele, né, investe aí há mais de 50 anos, nem existia fundos imobiliários naquela época, né, quando ele começou. Os fundos imobiliários surgiram nos anos 90 e começaram a se popularizar agora. As ações são investimentos seculares, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso e tá tudo bem, né, pessoal? Ele ficar só 100% em ações da Bolsa de Valores como investimentos de longo prazo. Mas eu vou trazer aqui uma visão um pouco diferente, que vale a pena também ter um pouco de fundos imobiliários na carteira. A ideia é discutir quando e quanto. Quando que vale a pena ter fundos imobiliários e quanto ter de fundos imobiliários na carteira. Mas já tem esse ponto de vista, né? Além desse ponto de vista, eu já comentei com vocês aqui outras vezes, tem o professor Baroni, que é super famoso também na internet, que só investe em fundos imobiliários. Então aqui a gente tem duas visões diametralmente opostas. Num lado, totalmente oposto, né? Tem o Barsi, a Luiz Barsi, que só investe em ações, e tem o Baroni, que só investe 100% em fundos imobiliários, e os dois são bons investidores. Os dois são bons investidores. E aí eu já pergunto aqui para você, né? Você investe em fundos imobiliários, em fundos imobiliários e ações da Bolsa de Valores? Investe nos dois ou não investe nenhum? Bom, olha só aqui, pessoal. Então tem esses dois pontos de vistas aqui. E aí fica a pergunta, né? Qual das duas opções que rende mais? Ações ou fundos imobiliários? E aqui, ó, o pessoal já está respondendo aqui, o André investe nos dois, a Nádia investe nos dois também, a Márcia também, prazer te ver aqui, Márcia, também investe nos dois. Maravilha, pessoal. O Rodrigo somente em ações, também é um ponto de vista legítimo, e é isso que a gente vai discutir agora, aqui que eu vou falar com vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Olha só, pessoal, quando a gente fala de rentabilidade com renda variável, de onde é que vem a rentabilidade com renda variável? Vem de dois pilares principais: dividendos, né? Aquilo que vai cair na sua conta lá na corretora, né? E valorização. São duas coisas. Como é que eu sei a rentabilidade total? Até para dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor, seja com ações, seja com fundos imobiliários. Se você comprou uma ação a R$10 e daqui um ano ela está R$11, quanto que você ganhou com essa ação? De valorização, você ganhou 10%, porque saiu de 10 e foi para 11, beleza? Então, ok. Então, você ganhou 10% de valorização. E se nesse mesmo período de 12 meses, de um ano, essa ação pagou R$1, então você está com R$11, né, do preço da ação e recebeu mais R$1. O dividendo ele é somado, pessoal. Então, o dividendo é somado. Assim você encontra a rentabilidade total do seu investimento. Então, nesse caso específico, você pegou uma ação ou um fundo imobiliário e daqui um ano comprou a 10, daqui um ano está 11 e você recebeu R$1, então o seu retorno total é de 12, né? Então, de 20%. Você saiu de 10 e foi para 12. Então, é uma rentabilidade total de 12%, de 20%. Então, qual que a gente foca aqui, tanto em fundos imobiliários quanto ações da Bolsa de Valores? Nas duas coisas.
A gente foca em receber dividendos e também ter valorização. A gente também pode comprar ações só de valorização? Sim, também é interessante em alguns casos, mas eu recomendo demais que foque principalmente, né, a maior parte da carteira em ações de valorização e de dividendos, né, que são chamadas aí, às vezes no mercado, de ações crescendo, né, ações que crescem e pagam dividendos ao mesmo tempo. Existem, né, existem várias aí, né, a própria Unipar, a própria Equatorial, enfim, a Energias do Brasil, são boas empresas que têm valorização da cotação e também pagam os dividendos regularmente. Então, quando a gente foca tanto em fundo imobiliário quanto ações, a gente quer as duas coisas, dividendo e valorização. Um ponto importante, valorização depende do humor do mercado no curtíssimo prazo. Então, por isso que a estratégia de dividendos é interessante. Vamos supor que a gente pegue um mercado de baixa, né? Não sei o que, agora o presidente Lula foi eleito, o mercado, a Bolsa de Valores vai cair por 2 anos, sei lá, não sei. Se a gente estiver investindo em ações de dividendos, a gente vai continuar recebendo esses dividendos ao longo do tempo. E não por causa do presidente, mas por alguma outra razão, né? Alguma crise muito maior que o próprio Brasil, né? Uma crise internacional, que faz que as bolsas de valores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, entrem num período de baixa, né? Chama bear market, né? Um mercado baixista. Se a gente estiver investindo em ações que pagam bons dividendos, a gente vai recebendo esses dividendos e vai tendo uma remuneração aí pelo nosso investimento. Os fundos imobiliários, religiosamente, vai cair na sua conta mensalmente. Embora isso seja muito atrativo, os fundos imobiliários estarem caindo na conta, eu compro hoje, mês que vem cai na minha conta, e aí vai ficar o resto da minha vida caído na minha conta. Embora isso seja muito atrativo, um dos pontos que às vezes pendem mais para as ações, por isso que o Barça investe mais em ações, e muitos investidores investem mais em ações. Eu, por exemplo, pessoal, é majoritariamente ações, quase tudo, né? A minha esposa, ela tem uma divisão um pouco maior, ações e fundos imobiliários. Minha parte é ações, e eu vou comentar com vocês por quê. Então, a gente começa a nossa trajetória como investidores, aqui vocês já tem vários investidores aqui que já investem, enfim, sabem fazer a gerência ali, a gestão dos próprios recursos, já investe em tesouro direto, já abriu uma conta numa corretora, as corretoras sempre têm os produtos mais interessantes, né? Sei lá, 90% dos casos as corretoras têm produtos mais interessantes que os bancões, né? Você tem acesso a fundos de investimentos, previdências privadas, taxas muito baixas, então você segue nessa trajetória. E depois você vai para a renda variável, né, pessoal? E aí, chegando na renda variável, muitas pessoas começam pelos fundos imobiliários. Por quê? Por que começa pelos fundos imobiliários? Porque geralmente os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade menor, ou seja, a flutuação é menor, geralmente, né, como regra geral. E quando a pessoa está começando, seguindo essa trajetória de evolução como investidor, a volatilidade cansa um pouco a pessoa, né? Emocionalmente, ela não gosta muito da volatilidade. Olha que curioso. No início, a pessoa não gosta da volatilidade. Quando chega num estágio um pouco mais avançado de investidor, a volatilidade acaba sendo visto como uma oportunidade. Mas tudo bem, a pessoa começou a trajetória ali investindo em renda variável, começou pelos fundos imobiliários, porque tem uma série de vantagens sobre a renda fixa e sobre imóveis, né? Também sobre imóveis físicos próprios. Então, serve como uma porta de entrada para a renda variável por ter uma volatilidade menor. E aí tem os dividendos mensais, são isentos de imposto de renda, tem ali esse retorno, essa comparação, retorno e volatilidade é mais interessante. Fundos imobiliários praticamente não têm dívidas, né? Diferentemente das empresas da Bolsa de Valores, e isso não necessariamente é bom, é ruim, né, pessoal? Só que por os fundos imobiliários praticamente não terem dívidas, eles oscilam menos. As ações, por terem dívidas, oscilam um pouco mais. Mas é que tem uma virada de chave também, né? A volatilidade em algum momento começa a ser vista não como um risco, como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade. Hoje, por exemplo, o índice Bovespa caiu quanto? 2,2%. Algumas ações caíram mais, já começam a abrir melhores oportunidades ainda para a gente comprar ações baratas, né? Quando a gente olha para a volatilidade dessa perspectiva. Então, são essas algumas vantagens dos fundos imobiliários. Agora, quais são as desvantagens também? Também, né, a gente tem que colocar isso na balança. A grande desvantagem de fundos imobiliários em comparação com as ações da Bolsa de Valores, pessoal, é que tem um menor potencial de valorização. Você não vai encontrar, né,
um fundo imobiliário que se valorize muito num curto espaço de tempo, no espaço de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, você vai encontrar muitas ações que têm o potencial de valorização e que têm uma valorização grande ao longo do tempo, tá? Maior que fundos imobiliários. Então, justamente aqui vem num divisor de águas que eu acho que é interessante nessa discussão de fundos imobiliários e ações. Então, aquela ideia de ter, assim, eu não quero ter 0% de fundo imobiliário, tudo bem, é legítima, é boa, mas aquelas pessoas que querem ter também fundos imobiliários na sua carteira não é um investimento ruim, também é um investimento interessante, dentro das limitações dos próprios fundos imobiliários, né, pessoal? A gente não vai esperar que ele vai ter uma valorização tão grande como as ações. Então, esse ponto é muito importante para mim, que eu acho que, assim, na hora de decidir, eu vou ter mais fundo imobiliário ou vou ter mais ações da Bolsa de Valores, vai depender do estágio que a pessoa está, um pouco, né? Assim, se ela está mais no estágio de usufruto, eu quero mais receber dividendos mensalmente, penderia um pouco mais para fundos imobiliários. Agora não. Se a pessoa quer focar tanto em receber dividendos, mas com um foco muito grande no crescimento do patrimônio, eu teria mais ações da Bolsa de Valores. E aí você pode usar o percentual que achar mais interessante também. O que vai determinar também esse percentual se é mais ações ou fundos imobiliários? Quanto que você conhece de cada investimento, né? Porque ter uma boa parte do patrimônio investido em algum produto depende de quanto que você conhece daquele produto, para te dar conforto. Se for para não dar conforto, pessoal, não adianta, né? Então, eu, por exemplo, tenho um foco grande em dividendos, mas especialmente no crescimento patrimonial. Então, tenho um foco muito grande em ações da Bolsa de Valores. E um ponto também aqui, né, que os fundos imobiliários têm uma pequena desvantagem também que eu comparo com as ações da Bolsa de Valores. Fundo imobiliário, pessoal, como o próprio nome diz, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, é um fundo, né? Fundo imobiliário é um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento ele tem uma lógica, às vezes, que a gente tem que monitorar com certo cuidado. Como que é remunerado um fundo de investimento? Se você investe num fundo de ação, num fundo multimercado, num fundo imobiliário também, como que eles são remunerados? Pela taxa de administração. Geralmente é o percentual, né, sobre o patrimônio líquido, né, daquele fundo imobiliário, daquele fundo de ação, daquele fundo multimercado, daquele fundo de renda fixa. Aliás, não recomendo que vocês invistam em fundo de renda fixa. Se for para investir em fundo de renda fixa, é melhor você mesmo investir em renda fixa. Mas esse ponto, por que é interessante ter essa atenção com saber que fundo imobiliário é um fundo de investimento? Porque eles são remunerados com uma taxa de administração. Se essa taxa de administração incide sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários podem, não estou dizendo que todos fazem isso, mas alguns fundos imobiliários podem criar um certo conflito de interesse com o investidor. Por exemplo, eles começam a fazer muitas subscrições. Por quê? Eles querem crescer o patrimônio líquido deles. Porque uma coisa é 2% incidir sobre 200 milhões de reais, outra coisa é 2% incidir sobre 2 bilhões de reais. Você vê que é aí 10 vezes maior, né, pessoal, que eles vão ser remunerados. Vão receber uma renda aí 10 vezes maiores. Então, às vezes, a gente tem que observar os fundos imobiliários se eles estão crescendo com foco em rentabilidade. E eu acho que a balança pende um pouco aí para as ações, como regra geral, né, pessoal? Porque vai ter alguns fundos imobiliários que são mais interessantes, algumas ações que são menos interessantes, mas eu estou falando aqui como regra geral. Então, como regra geral, acaba tendo uma governança de alinhamento um pouco melhor com as ações da Bolsa de Valores. Por quê? Fundo imobiliário, muitas vezes, ele quer crescer. Poxa, eu quero que meu patrimônio líquido cresça, então eu vou lá e compro um galpão logístico. Mas esse galpão logístico que eu estou comprando, ele vai trazer um aluguel interessante, né? Lá em fundo imobiliário, eles chamam muito o indicador do cap rate, né? O capitalization rate. É quanto que vai trazer de aluguel quanto ao valor do imóvel que está sendo pago. Então, alguém falou aqui da Melnick, que comprou a Melnick, por exemplo. A Melnick, pessoal, ela tem é uma empresa do setor imobiliário, uma empresa incorporadora, uma construtora, né, do setor aí de construção civil, é uma empresa do setor imobiliário, mas ela vai sair criando obra em tudo que é canto? Ela é focada lá no Rio Grande do Sul, principalmente na área de Grande Porto Alegre. Ela vai fazer isso? Se você for olhar as construtoras no Brasil, geralmente elas são regionalizadas. Tem as construtoras no Sul, tem as construtoras no Sudeste, tem as construtoras no Nordeste.
enfim, são regionalizadas. Por quê, pessoal? É muito específico cada região. Tem o município tem que aprovar, a prefeitura tem que aprovar o projeto, lá, enfim, uma confusão. Então, se uma empresa lá do Sul, a Melnick, quiser fazer um projeto, sei lá, num lugar que ela não conhece muito bem, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, em Brasília, ela vai ter um pouco de dificuldade. Então, a Melnick, por exemplo, por que eu gosto da Melnick, da empresa do setor de construção civil? Eles estão focados em rentabilidade. Eles usam muito o indicador ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. É quanto que eles estão gerando de lucro em cima do patrimônio deles. Então, não é crescer a qualquer custo. Alguns fundos imobiliários, muitas vezes, eles chamam subscrição, vão pegando dinheiro dos investidores e aí vão comprando imóveis que muitas vezes o retorno desse imóvel é um pouco duvidoso. Então, é um outro ponto de atenção aí para fundos imobiliários. Não estou dizendo que todos são assim, não é verdade, mas as empresas, né, a governança muitas vezes é mais alinhada, né, com os acionistas, né, o pessoal que está no conselho de administração, o presidente, os diretores, a remuneração depende muito da criação de valor dentro da empresa, tá? Então, fiz aqui um parênteses interessante com fundos imobiliários e ações. Agora, falando das ações especificamente, como eu falei para vocês, praticamente eu tenho só ações nos meus investimentos de longo prazo, a minha esposa não, ela é um pouco equilibrada, fundos imobiliários e ações, isso que ela gosta bastante de ações também. E assim, pessoal, as ações, o que me atrai muito, pessoal, primeiro que é investimento secular, não é uma coisa que surgiu há pouco tempo, então já tem uma governança um pouco maior sobre esse tipo de ativo. Você está investindo em empresas. Quando você investe em empresas, tem um elevado potencial de crescimento. As ações também pagam dividendos regulares, não é mensal, mas aí acaba que assim, você monta uma carteira, né, de ações, cerca de 15 a 20 ações, aquela ideia de montar uma carteira madura, e aí as ações vão te pagando dividendos ao longo do tempo. Num mês você vai receber de uma, num mês você vai receber de outra, e pode ser que tenha um mês que você não receba, mas aí cabe ao investidor fazer uma gestão daquele próprio recurso, né? Se ele já está usufruindo dos dividendos, bom, beleza, agora eu ganhei 10 nesse mês, então vou dividir 5 para esse mês e 5 meses para o outro. Então, é esse ponto aqui também, que apesar de não ter o dividendo mensal religiosamente, tem muitas que pagam dividendos regularmente, tem inclusive algumas ações que pagam dividendos mensais, mas o critério para escolher uma ação não é se ela paga dividendo mensal ou não, é se ela paga bons dividendos todos os anos. As empresas, que são as ações, elas têm dívida, né? E aí a gente tem que monitorar sempre essas dívidas, né? Se é uma empresa bem gerida, muitas vezes a Melnick, né? Porque o pessoal está citando a Melnick aqui, mas enfim, a Melnick, a Iven, várias empresas do setor de construção civil, qual que é a dívida delas? A dívida é negativa, ou seja, elas têm mais caixa do que dívida. Então tem empresas que as empresas podem ter dívidas, podem. Muitas empresas podem nem ter dívidas, ter mais caixa do que dívida. Então tu vai olhar a dívida dela é 200, mas quanto que ela tem lá num CDB que rende, sei lá, 100% do CDI? Tem 300. Então quer dizer, ela não tem dívida, né? Porque ela tem mais caixa do que dívida. Outras empresas têm dívidas, a Klabin tem dívida, mas poxa, ela está com um projeto Puma ali que vai crescer muitas receitas dela. A Suzano também, que é uma empresa de papel e celulose, ela tem uma dívida, mas ela comprou recentemente a Fibria, né? Então a expectativa de crescimento da receita e dos lucros dela aumenta muito. E essas empresas elas vão fazendo gestão de dívida, né, pessoal? Depois, quando a gente analisa ações, tem um indicador que é muito famoso, que é dívida líquida por EBITDA, ou seja, dívida líquida, também chamado de EBITDA, né? Dívida líquida por EBITDA ou dívida líquida por EBITDA. Significa quanto que ela tem de dívida em relação a um lucro, uma medida de lucro que ela gera. Às vezes, se fica nesse 3 vezes dívida líquida por EBITDA, está numa dívida aí que é considerada saudável, né? As empresas tomam dívidas por quê, pessoal? Muitas vezes a dívida é 10, mas elas conseguem gerar 20 sobre o dinheiro que ela pega, entendeu? Então vale a pena para ela, né? Não vale a pena? É que nem, às vezes, dívida imobiliária. Você pega uma dívida a 8% ao ano e você consegue rentabilizar o seu patrimônio mais que 8% ao ano. Poxa, é uma dívida que vale a pena. Agora, no geral, dívida para pessoa física, se você for pegar dívida, sei lá, cheque especial, sei lá, 300% ao mês, né? É muito alto, aí não vale a pena. E por último, pessoal, as ações, só para trazer esse ponto para vocês, porque falam, muitos fundos imobiliários têm uma volatilidade menor, portanto é menos arriscado. Essa frase, ela tem um certo equívoco. Por quê, pessoal? Volatilidade, muitas vezes em finanças, é igual a risco, mas não necessariamente.
Quando a gente olha para os grandes investidores, Howard Marks, Warren Buffett, Charlie Munger, aqui no próprio Brasil também, Werner Roger, César Paiva, Pedro Schermont, todo esse pessoal aqui, pessoal, a volatilidade acaba abrindo janelas de oportunidades de comprar ações baratas. A gente comprou aqui, eu conheço várias pessoas que eu acompanho, a gente comprou quando o Ibovespa estava 96 mil pontos. Hoje ele está quanto? 116? Nem sei, não, nem acompanhei hoje, mas enfim, é próximo disso. Mas naquela época poucas pessoas queriam comprar, né? Então a volatilidade muitas vezes faz surgir oportunidades. Então não pensem, né, que volatilidade é igual a risco. Inclusive o Howard Marks, que tem um livro, né, o mais importante para o investidor, ele tem um capítulo lá, tem 3 capítulos que ele discute risco, né? Então risco é uma coisa muito importante. E ele fala, pessoal, que risco não é igual volatilidade. Qual que é o risco no mercado de ações? Você comprar uma ação que está cara, você comprar uma ação que não gera lucro. Isso é o risco. Agora, que vai oscilar, o barco vai chacoalhar. Por isso que, conhecendo o mercado de ações, você consegue superar o que muitas vezes a gente chama no mercado financeiro de desafio da travessia, porque o barco vai chacoalhar. Hoje o Ibovespa caiu 2,2%. Lá em março de 2020, a bolsa chegava a parar as negociações, dava circuit breaker, então o barco chacoalha, e quando ele chacoalha é porque tem uma notícia negativa, né? Porque o mercado também não é bobo, né, pessoal? Não, tá tudo um mar de rosa, que todas as notícias estão positivas e aí a bolsa vai cair 10%. Não, isso não vai acontecer. Todas as vezes que cair, vai cair porque tem uma notícia negativa no ar. Mas o risco sempre dos investidores de ações vai ser comprar uma empresa que não é rentável, né? Ou comprar uma empresa que é cara, né? Que nem eu falei aqui outras vezes, comprar empresas caras, como muitas pessoas compraram Magazine Luiza a R$ 28, Banco Inter lá em cima, que mais? Nubank, enfim, Pets, né? Também outro que fez IPO. Geralmente os IPOs eles vêm a preços muito caros. Então aqui eu separei para mostrar para vocês 2 exemplos, né? De rentabilidade, um fundo imobiliário bastante famoso, que é o HGLG, né? É um bom fundo imobiliário, pessoal. Esse aqui antes até de entrar na rentabilidade positiva, eu só queria mostrar para vocês aqui também que quando vocês não conhecem também algum investimento, seja ações, seja fundos imobiliários, seja qualquer ativo que você esteja investido, você corre um risco. Por exemplo, a Cielo é uma empresa que caiu demais, né? Uma empresa que caiu demais ao longo do tempo. E assim, se a gente fosse fazer um pouco a estratégia, o método, né, que eu utilizo, que consolidei de outros investidores utilizam, né, a gente faz um filtro muito forte setorialmente. O setor de pagamentos, né, de meios de pagamentos, é um setor arriscado, né, pessoal? O setor arriscado. Deixa eu até compartilhar aqui o gráfico que eu não estava mostrando para vocês. Olha aqui, pessoal, estava mostrando um gráfico para ressaltar a importância do conhecimento sobre o que você está investindo. Porque quem comprou ações da Cielo, né? E naquela ideia, tem alguns investidores que falam que o preço não importa, né? Eu me lembro de algumas pessoas que estavam comprando Cielo a R$ 10. Não, o preço não importa, eu vou comprando aqui. Poxa, como o preço não importa? Todos os grandes investidores dizem que o preço importa, né? Então é aquela analogia. Se o Messi está dizendo que é bom bater um pênalti daquele jeito, a gente vai lá e bate, né? Daquele jeito. Se os grandes investidores dizem que o preço importa, é importante no retorno do investimento. Então, mas fazendo um bom filtro, você não pegaria Cielo já, um filtro setorial, que são o setor de meios de pagamento, o setor de maquininhas, é totalmente previsível, né, pessoal? Antes pagava com DOC, com TED, fazia a transferência, agora por Pix, agora vai ter pagamento por WhatsApp, enfim, sei lá, né? Muda demais. Mas fundo imobiliário também tem um risco. Fundo imobiliário tem um risco. Olha aqui um fundo imobiliário, XP Macaé, né? XP Macaé caiu aí 80%. Por quê? É um fundo imobiliário monoativo. Então, assim, se você tivesse conhecimento assim, já, poxa, fundos imobiliários monoativos não são recomendados. No geral, ele tem um risco muito grande. Por quê? É só um ativo, é só um prédio, né? Ou monoinquilino, só tem um inquilino. Poxa, só tem um inquilino. E aqui era monoativo e monoinquilino. Era um prédio em Macaé que foi feito ali praticamente sob medida para a Petrobras, então só tinha um inquilino. A hora que a Petrobras saiu, o prédio ficou vazio, né? Então, mas conhecendo isso, né, sabendo que não se recomenda investir em fundos imobiliários monoativos e monoinquilinos, você já não pegaria. Agora, tirando os ativos ruins, vamos dar uma olhada nos bons aqui. Um fundo imobiliário interessante, o HGLG11, pessoal. Fundo imobiliário aqui antigo e tal, da área de logística, tem bons ativos.
olha quanto que ele rendeu ao longo do tempo, 454%, desde ali de março de 2011, e o CDI bruto rendeu 166%, 166%. Então teve uma rentabilidade interessante. Isso aqui inclui dividendo e valorização. Você lembra, né, pessoal, que o que a gente falou? O retorno total é dividendo e valorização. Agora, vamos pegar uma ação tranquila aqui também, não é assim nada extraordinário, assim. Olha só, uma ação que fica fora do radar das pessoas, mas é uma das melhores ações da Bolsa de Valores. Qual que é essa, pessoal? A Equatorial. Então, olha só que interessante. A Equatorial EQTL3 é uma empresa, olha, que interessante, como o risco é diluído. A gente já bateu várias vezes na tecla que o setor de energia elétrica é interessante. Um setor bem regulado, as empresas são rentáveis, são empresas maduras, têm uma previsibilidade, não é que nem meio de pagamento, que hoje usa maquininha, daqui a pouco não sabe qual que vai ser o meio de pagamento, né? Aqui com energia elétrica, a gente sabe que as pessoas vão consumir energia elétrica, consome no mundo inteiro, vai ter que ter geração de energia elétrica, vai ter que ter transmissão de energia elétrica, vai ter que ter distribuição de energia elétrica. A Equatorial, pessoal, naquele mesmo intervalo que a gente estava olhando aqui do HGLG11, de 2011 até 2021, cerca de 10 anos, aí rendeu mais de 1.000%, 1.190%, né, pessoal? Uma rentabilidade aí próxima de 25% ao ano, né? Rentabilidade média. Se a gente for olhar aqui desde 2011 até 2021, só no ano de 2020, que foi um ano de pandemia, ela teve uma rentabilidade negativa de 0,4%, pessoal. Olha que interessante. Poxa, uma empresa super bem administrada, super focada ali em resultado, num setor interessante, também paga bons dividendos, e é aquele foco de governança que eu falei. A Equatorial e outras empresas também, né? Mas a Equatorial que a gente está conversando aqui, elas são muito focadas em rentabilidade. Então, quando eles fazem uma aquisição de sei lá, uma empresa de distribuição, ou fazem um projeto de geração de energia elétrica, ou de transmissão, enfim, agora eles estão entrando na área de saneamento também, é muito com foco de rentabilidade. Não é assim, vou aqui vou começar um projeto que é 50 milhões de reais, nem sei quanto vai me retornar. Não, é muito foco na rentabilidade. Mesma coisa que a Melnick, uma cultura focada em resultados muito forte. Então, olha, uma empresa muito tranquila, um setor tranquilo, teve um resultado espetacular ao longo dos anos. Dificilmente um fundo imobiliário vai ter essa rentabilidade, né? Falando da Unipar, né, pessoal? Olha só, a gente poderia olhar outros exemplos aqui também, né? Mas, enfim, é só porque a Unipar é uma empresa muito boa também, paga dividendos e cresce aí de forma espetacular, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, está carregando rapidinho. Esse é um site interessante, mas é para acompanhar, né, algumas informações como a valorização das ações. A Unipar, com essa régua aqui a gente consegue ver a rentabilidade de 2017, né, que foi quando ela que ela estava lá começou essa grande valorização, 2016 até hoje, olha, rendeu quanto? 4.780%, né, pessoal? 4.780%. Quanto que um fundo imobiliário vai render isso? Mas significa que você vai tirar tudo de fundos imobiliários? Não. É isso que eu estou destacando para vocês. Não precisa ser 100%, 100% ações. Vale a pena ser 100% ações? Eu acho que é legítimo. Também é um ponto de vista interessante. Hoje, meus investimentos são focados principalmente em ações, que eu dedico mais meu tempo, eu entendo mais, eu vejo um potencial de valorização muito maior e tenho obtido esses resultados. Mas significa que outras pessoas, a minha esposa, por exemplo, tem bastante fundo imobiliário. Significa que eu vou sugerir para ela, Iana, tira tudo de fundo imobiliário? Não. Também é um investimento interessante. É um outro produto financeiro. Geralmente, fundo imobiliário, pessoal, a gente pode associar uma rentabilidade maior que a renda fixa, né? Às vezes até 2, 3 vezes maior que a renda fixa. Que nem a gente já viu o HGLG, que é um bom fundo imobiliário, ele rendeu 450%, o CDI naquela mesma época rendeu quanto? 160%, 170%. Então, rendeu aí mais que 3 vezes que o CDI. É aquela rentabilidade a mais que você quer que a renda fixa, mais que Tesouro Direto e outras rendas fixas. O ponto interessante aqui é aquilo, né? Você tem que conhecer do produto que está investindo. O Baroni só investe, ele já falou isso algumas vezes, ele só investe em fundo imobiliário porque é o que ele estuda. Ele não estuda ações, ele estuda fundo imobiliário. Então, ele conhece aquilo dali, ele se sente à vontade.
Pode ser que ele perca as valorizações do mercado de ações? Pode ser, é provável, inclusive. O que eu sugeriria para vocês é não fique fora do mercado de ações, seja com ações, com uma carteira de ações, seja com fundo de ações, seja com previdência privada focada em ações, seja com ETFs, né, que são esses produtos ligados às ações, porque você perde esse potencial de valorização de longo prazo, tá, pessoal? Então, essa aqui é um pouco... E outras discussões que a gente fez, né? Se você tem fundo imobiliário, sempre dá uma olhada se o seu fundo imobiliário está fazendo subscrição, se os novos projetos que ele está fazendo, ele não está fazendo só para crescer o patrimônio líquido e receber uma taxa de administração sobre um patrimônio líquido maior, enfim. E também, ao longo do tempo, a gente vai percebendo, né, a volatilidade, pessoal. No início, ela machuca, mas depois você vai entendendo como uma oportunidade, né? Tem um capítulo, né, que é do Investidor Inteligente, o livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que foi escrito em 49, que, se eu não me engano, é o capítulo 8, e ele fala dessa figura do senhor mercado, da volatilidade. Quem lê esse capítulo vai entender muito mais. O Warren Buffett, mesmo que leu aquele capítulo, ele já disse que esse capítulo foi o mais importante que ele leu na vida para investimentos. E é justamente sobre a volatilidade, você entender a oportunidade que ela gera desde que você tenha uma referência de valor sobre aquilo que você está investindo, que são as ações. Qual que é a vantagem do ETF? Só para fazer um parênteses rápido aqui para o ETF. ETF, pessoal, é fundos de índice, né? Basicamente eles investem, replicam o índice, seja o índice Bovespa, seja o índice Small Cap, seja o índice S&P 500, seja um índice de REITs nos Estados Unidos. Por que é interessante? Quando você investe num índice, você está alocado no mercado, né? Vamos supor no S&P 500 nos Estados Unidos, né? Que é o IVVB11, que é um ETF que eu gosto. Quando você investe no ETF, você vai fazendo aportes regulares e não importa se o ETF está caindo ou está subindo, você vai fazendo aportes regulares. Você não precisa de uma análise mais detida que as ações da Bolsa de Valores. Você tem que ver se o preço da ação está caro, se o preço da ação está barata, né? Então, é um fundo de investimento passivo que você vai seguir a rentabilidade do mercado. E no longo prazo, os mercados, pessoal, são para cima, né? Todos eles, né? Se a gente for olhar assim. Então, tem essa vantagem, né, de o ETF subir no longo prazo, historicamente entrega bons resultados, você não corre o risco de ficar com a empresa perdedora na mão, né? Por exemplo, aqui no Brasil, dentro do índice Bovespa, a OGX já fez parte do ETF, né? Imagina se você tivesse ações, né, comprado ações diretamente da OGX, daquela empresa do Ike Batista, que era uma empresa que ficou conhecida como uma empresa de PDF, né, porque ela não gerava lucro, era só uma expectativa. Se você tem a OGX, o seu dinheiro pode virar pó. Agora, se você tivesse o ETF de índice Bovespa, simplesmente a OGX cair tanto, né, ela ia sair fora do índice Ibovespa e outra ação ia entrar. Você não corre o risco de ficar com a empresa perdedora. Mas é um capítulo um pouco mais longo, o ETF, né? Porque você começa a ver que o BOVA11 não vale muito a pena, que é o ETF do índice Bovespa, porque ele é pró-cíclico, enfim, é uma discussão mais longa. Mas, de forma geral, ETF é um investimento interessante. Na minha carteira, eu gosto muito de investir em ETF no exterior, porque eu acompanho as ações no Brasil muito de perto e invisto, por exemplo, nos Estados Unidos, através de ETFs que eu não acompanho o mercado lá tão de perto, mas eu sigo a rentabilidade do mercado de lá, de uma economia super desenvolvida e tal, que tende a entregar excelentes resultados. Eu acho que é interessante você ter ações no longo prazo, porque é por causa da rentabilidade que elas geram. Fundos imobiliários, você está investindo um pouco mais. E aí depende um pouco daqueles dois critérios que eu falei. Se você foca um pouco mais em receber dividendos regularmente, um pouco mais fundos imobiliários. Se você ainda conhece um pouco mais fundos imobiliários, que é uma análise um pouco mais simples, né? Você também pode ter mais fundos imobiliários. À medida que você conhecer mais sobre o mercado de ações e focar também em crescimento patrimonial, eu penderia um pouco mais para o lado das ações. Investir em ações, pessoal, é que nem nadar, tem que experimentar e tem que estudar, né? Não dá para estudar natação só com o livro, tem que entrar dentro da piscina. Então, é interessante comprar, se a pessoa não conhece tanto o mercado de ações, vai lá, compra um pouco, sente, vê o que é a flutuação, começa a conhecer as empresas, vai ter bons resultados.